senhor falou sobre propostas. O link tá fixado na descrição. Tá, o primeiro link da descrição está fixado nos comentários. Até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa? O que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam essa pergunta. Porque ninguém tá falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer inclusive nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está num processo de recolhimento de assinaturas, outros 2 deputados protocolaram junto, e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil. Das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tem que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu tô fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu tô avisando, precisa fazer, tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente tá te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso. Porque você passa uma PEC que começa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda, a economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui, a gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais. Né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas. E benefícios sociais como Bolsa Família, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor citou sobre um projeto de desenvolvimento de empregabilidade. O Bolsa Família ele tem alguns mecanismos de porta de saída, foi incluído agora nesse governo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que para um país ainda jovem como o Brasil e com um país que se pretende ser uma das grandes nações do mundo, a gente ficar discutindo o tempo todo dar mais benefícios para as pessoas significa que a gente perdeu a energia de conquistar, de crescer, de criar. A gente vê essa energia na China, a gente vê essa energia no Vietnã, a gente vê essa energia na Índia, que são nossos concorrentes globais, enquanto aqui, o Lula vai dar um vale gás. Não, o Lula vai dar agora uma energia elétrica. Não, agora eu vou aumentar o Bolsa Família. As discussões giraram isso, tá? O Flávio e o Lula brigando pra ver quem vai dar mais Bolsa Família. O senhor é contra, então? Eu sou contra a ideia de que um país como o Brasil tenha que basear isso no seu crescimento econômico e nas suas políticas sociais. A melhor política social não é só o emprego, é o aumento da renda e a capacidade de compra do brasileiro. E aí regiões inteiras do Brasil, que hoje são economicamente inviáveis, eu digo também não vou fazer populismo, vou pro Maranhão. O Maranhão é uma inviabilidade estadual. Agora já foi, no Maranhão, as cidades elas se sustentam só com dinheiro vindo dos outros estados. E a maior parte das pessoas, ou grande parte, vive de um misto de benefício do governo, que é aposentadoria, BPC e Bolsa Família, e o sistema político fica lá com o pires na mão pedindo grana. Não dá pra viver assim, não dá pra pagar essa conta. É por isso que o imposto tá caro pro entregador aqui em São Paulo. Eu vou ter que virar, primeiro eu vou escolher um lado. Eu vou ficar com o lado do pagador de imposto e da pessoa que tá rendendo. Depois eu vou criar saída para essas pessoas. E a saída dessas pessoas do Bolsa Família vai desde chegar em cidades que estão desesperadamente vivendo de auxílios, especialmente cidades nas regiões do Norte e Nordeste, e fazer frente de trabalho, até trabalharmos com a reforma de competitividade no Brasil, que determine, assim, que o abrir e fechar um negócio, contratar e demitir uma pessoa numa empresa, que correr o risco, né, do dinheiro hoje que está basicamente rendendo na poupança ou com o título do Tesouro, vá para a atividade produtiva, e aí, com o Estado trabalhando junto, e eu não tenho problema em colocar o Estado atuando junto, você começa a gerar crescimento econômico nesses lugares. E aí você começa a tirar as pessoas desse mundo auxílio. O que eu aprendi rodando no interior do Nordeste é que as pessoas querem trabalhar, especialmente mais jovens. Quando eu cresci na região Nordeste, visitando cidades menores, é porque, especialmente o homem jovem, fala, eu não quero viver de auxílio. Eu quero ter grana, eu quero comprar um celular novo. Eu não quero ficar preso nesse circuito. E, entretanto, o que o governo federal está oferecendo, que é essa política da migalha, é achar que o cara, não, pega aí, eu te dou um vale gás, pega um pé de meia aí e vai se arrastando. Eu não consigo aceitar isso. Bolsa Família e outras políticas são para pessoas que estão precisando e não têm condição de trabalhar. Dito isso, nós temos que fazer elas trabalharem. Acácio, por favor. Pegando um gancho nisso, Renan, pacto federativo. A gente tem um pacto federativo muito discutido, muito criticado, mas o pacto federativo é o que a gente tem diante das circunstâncias. Qual é a sua visão sobre o pacto federativo? Tem solução? Léo Siqueira mandou R$10, só pra dizer que sua live é melhor que a do Junito. Legalizem o VAP. Léo. Obrigado. Grande Léo Siqueira, não é o deputado Léo Siqueira, mas é o grande Léo Siqueira,
que vocês deveriam segui-lo. Um cara aí que tá militando bastante pela legalização do vape, tá? Muito obrigado. O ideal é nós mantermos... O que o Renan Santos, presidenciável, pré-candidato à presidência da República, enxerga no Pacto Federativo? No Brasil, quem paga a banda não escolhe a música. Então funciona assim, os estados que fazem lição de casa, que enviam mais impostos para o governo federal, eles mandam menos, eles têm menos representação política, eles têm menos deputados proporcionalmente, eles têm, por conta do Senado, da fórmula, por ter menos estados, eles mandam menos no Senado também. E aí, quem define como o dinheiro é gasto no Brasil são os estados que não mandam os impostos. Portanto, um deputado do Maranhão, um deputado do Amapá, um deputado do Piauí, eles mandam muito mais do que um deputado do Paraná, um deputado de São Paulo, um deputado de Minas. Isto é essencialmente injusto. Porque aí você cria uma classe política parasitária nesses estados que rouba, vamos ser bem sinceros, o dinheiro dos outros lugares, não melhora a vida das pessoas que estão lá, porque o lance do Pacto Federativo vai muito dinheiro, por exemplo, estou citando muito Maranhão, mas vai muito dinheiro para Maranhão. Agora, melhorou a vida no Maranhão? As pessoas estão migrando para o Maranhão? Não estão. Então, se nada disso está acontecendo, para que serve o Pacto Federativo? No fundo, o Pacto Federativo é apenas um sistema de distribuição de dinheiro das pessoas que trabalham para político corrupto no Norte e no Nordeste. Eu vou mexer nisso. E como a gente tem que mexer? Fundir os municípios. 2, criar nossa reforma administrativa, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, que impõe uma política de metas para os prefeitos desses municípios maiores que serão criados. Se ele não bate a meta, ele não recebe emenda e o político fica inelegível. Porque aí eu faço essa elite política que se apropria do dinheiro de quem trabalha das outras regiões, se picar. Ó, meu querido, se você não conseguir entregar resultado como prefeito, não aumenta a cobertura de esgoto, não aumenta a atividade econômica no teu município, não aumenta o desempenho da sua escola no ranking do Saeb, por exemplo, o bicho vai pegar você, não vai poder participar de eleição, nem ter o partido no estado. Sabe o que vai acontecer? Na hora, os Kassabs, os Valdemares vão correr para ter bons administradores políticos. Até porque, no fim do dia, o que eu quero condicionar é o fundo partidário e o fundo eleitoral vem do desempenho dos prefeitos, e não dos deputados. A partir do momento que a gente coloca essa cenourinha na frente, como um estímulo, e do outro lado a gente coloca a punição, caso eles não batam as metas, aí a gente cria um novo jogo. E aí o dinheiro que saiu de São Paulo, primeiro, vai precisar sair cada vez menos dinheiro de São Paulo para ir sustentar outros lugares. E 2, esse dinheiro, quando chega lá, ele é bem gerido e melhora a vida das pessoas. Aí se torna bom para todo mundo, e aí é um pacto. Um pacto, ele é pactuado entre as partes, ele é meio que bom para todo mundo. Do jeito que tá, é um roubo federativo. Você tira de uns para um político ladrão roubar. Tanto eu vou falar isso nessas regiões, eu vou pro Maranhão amanhã, e vou falar isso para ele, e a população concorda comigo. A população fala, pô, mas é verdade. Parker mandou R$10. Renatão comandou o Beraldo, voltou para o MBL, sai candidato pela missão, baita cara, gosto muito dele. Cara, o Beraldo é um grande amigo. Não sai candidato pela missão, mas grande cara. Tá chegando todo esse dinheiro e não sobra nada? Sim, não sobra nada. O senhor comenta, Túlio, só um pouquinho, fazer esse laço aqui rapidamente. O senhor faz uma fala muito direta, percebemos uma certa eloquência, uma virtude na própria oratória do senhor, mas uma comunicação jovem. E aquele idoso, aquela senhora que tá no ônibus, que levanta de madrugada, que não olha o TikTok, que não acompanha um canal fechado, que não acompanha a Jovem Pan, uma rede social. Como que vai ser essa conversa com esse eleitor no dia a dia, que está lá na ponta, de fato, que não leva uma linguagem como o que o senhor está usando aqui? Eu acho que ele vai gostar. São pessoas que votaram no Lula, que é muito direto na fala, que no Bolsonaro, que é muito direto na fala. Essas pessoas apenas não me conhecem. E o que eu tô falando para elas tem uma força muito grande, que é a força da verdade. A verdade cativa, a verdade quebra preconceitos, a verdade uma hora vai tocar o coração delas. E eu confio muito nisso. E quando eu falo com essa veemência, não é nem que eu sou treinado, eu nem me considero um grande orador. Mas eu realmente, assim, eu falo de coração essas coisas pra vocês. O cara é muito humilde, cara. O cara é muito humilde. Pô, a gente precisa fazer isso. É tão claro que, sei lá, o prefeito de uma cidade inteira do Piauí tá sendo canalha com a população e tá roubando o trabalho de um dono de uma loja de material de construção, sei lá, no sul de Minas. A gente tá vendo isso acontecer. E aí vem a raiva. A raiva, ao mesmo tempo vem também a indignação, vem a criatividade em procurar uma solução. Esse tipo de coisa, eu acho que cativa. Se não cativar também, aí paciência, né? As pessoas querem só ser enganadas por propaganda. Túlio, por favor. Olha, Renan, a gente vê em você um idealismo muito forte, né? O problema, às vezes, do nosso papel aqui é questionar que, às vezes, o idealismo se distancia da prática, né? Às vezes a gente não consegue colocar em prática, muito embora a gente vê que você insiste nas suas ideias. Vendo um pouco as suas ideias, eu vejo uma ambição muito grande de construir um Brasil, como é que é? Forte, livre e poderoso, alguma coisa assim, né? Esse homem é muito bom, conhece os nossos livros, exatamente. Eu tive que estudar para poder te entrevistar aqui. Mas eu vejo ali questões que... Pô, gostei desse cara, hein? Gostei desse cara. Inclusive tá ali, ó, o livro. Os livros amarelos. Passa, por exemplo, a política externa brasileira, né? Uma questão fundamental hoje em dia. A gente não vive mais um multilateralismo no qual as relações comerciais são pautadas pelo diálogo, o Brasil pode ficar numa posição mais neutra, que não tem problema. Eu vou relembrar aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, que Getúlio Vargas inicialmente tinha um alinhamento com Hitler. Depois ficou neutro, viu que o lado não era muito bom, e aí quando veio Oswaldo Aranha, que era alinhado aos Estados Unidos, um grande diplomata, convenceu Getúlio Vargas a entrar no lado dos Estados Unidos na guerra. Entrou, aquela expressão, a cobra vai fumar enquanto
inclusive, é do Exército Brasileiro. E, ato seguinte, o Brasil se posicionou e liderou o processo na ONU. Oswaldo Aranha foi presidente daquela Assembleia, que inclusive fez aquela divisão dos dois estados, Israel e Palestina. Foi um brasileiro ali na Convenção da ONU que fez pelo posicionamento que ele adotou. Eu vejo nas suas obras, às vezes, alguma preocupação em criticar um alinhamento com os Estados Unidos, quando você critica Jair Bolsonaro, e também de criticar um alinhamento ideológico à esquerda de Lula. Aí eu te pergunto, como que você vai fazer hoje, pragmaticamente, em relação a essa divisão que o mundo tem? Você iria se posicionar a favor dos Estados Unidos e Israel na guerra do Irã? Ia ficar neutro? Ia se posicionar a favor do Irã? Como que você vai negociar as terras raras? Vai negociar só com os Estados Unidos? Vai negociar com o mundo inteiro? Enfim, qual a postura na política externa brasileira que o Brasil hoje deve adotar em relação a esse cenário desafiador e a esse projeto ambicioso que você quer de um Brasil forte, livre e soberano? Sim, e excelente pergunta. E a urgência de um mundo que está cada vez mais em crise. A gente está vendo conflitos no Irã, na Ucrânia, talvez haja um conflito em Taiwan. A gente está vendo esse mundo se moldando agora uma nova guerra cada vez mais quente. Conflito em Taiwan? Talvez haja um conflito em Taiwan. A gente está Aí é demais pra mim. Não quero viver nesse mundo. Esse mundo se moldando agora uma nova Até porque ele não vai existir se ocorrer o conflito em Taiwan. guerra cada vez mais quente entre Estados Unidos e China. O mundo do pacto pós-45... Isso não é a sua área? Sim, é. Inclusive, cara, eu estou fazendo a revisão, tá, do capítulo de geopolítica para o Grande Livro Amarelo. Que tá muito bom. Tá muito bom. Muito bom. Vou ver se eu faço uma live um dia só falando disso. Vou chamar o Orlando Lima aqui. Pós-Segunda Guerra Mundial, é um mundo que está acabando. E nesse mundo, o Brasil é muito fraquinho. Porque o Brasil se garantia nesse mundo multilateral, o mundo das organizações internacionais, baseado na ideia de que os Estados Unidos iam garantir a ordem liberal internacional, que os contratos iam ser respeitados, que um país não ia ser invadido pelo outro. Pois bem, isso está mudando e está mudando muito rápido. E nós estamos vendo, inclusive, os Estados Unidos, que era o antigo garantidor, falando, não, eu quero a Groenlândia para mim, me dá o Panamá. Invadiram, derrubaram, de maneira correta, o governo da Venezuela, mas é um vizinho. Quando a gente começa a olhar, a gente fala, olha, esse mundo está muito quente, esse mundo está começando a ficar complicado e nós não temos condições de defender o nosso território. Eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Das nações com grande território, grande população e grande economia, e isso eu vou incluir a União Europeia no meio, nós temos aqui 6. Brasil, Índia, China, Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Dessas 6 nações, e eu vou incluir a União Europeia como um conglomerado aqui, o único que não tem armas nucleares é o Brasil. O Brasil tem terras raras, o Brasil tem energia muito abundante, muito disponível, e mais, energia vai ser base para o crescimento econômico no mundo baseado em data centers nos próximos anos. Ou seja, o Brasil tem algo a oferecer para o mundo, mas o Brasil não tem como defender esse algo, nem a própria água potável que a gente tem abundante aqui. Então, quando eu olho isso, o Brasil precisa resolver primeiro as suas próprias fraquezas, que são fraquezas fiscais, ou seja, fraquezas orçamentárias que impedem que a gente invista em infraestrutura, invista em tecnologia, que invista inclusive em tecnologia bélica, que ele possa se armar para ter um poder não de invasão, mas de dissuasão. E aí ele se recoloca no jogo. A gente não consegue imaginar que o Brasil vai conseguir se posicionar bem nesse jogo internacional, porque a posição atual do Brasil é humilhante. O Brasil não tem condição de brigar e defender seus interesses contra Estados Unidos e China num momento tenso como hoje. O Brasil fica fazendo uma dança meio ridícula. Ele tem que exportar os nossos commodities agrícolas para a China, ao mesmo tempo que os Estados Unidos falam, agora eu mando no continente, você vai ter que se realinhar aqui. E aí a gente tá vendo isso acontecer. Isso vai acontecer seja o Lula, seja o Flávio, ou seja o Jair, ou qualquer um. Como se reposiciona? Ficando novamente forte. Para ficar forte, novamente, você tem que resolver a questão fiscal, as contas públicas, se tornar competitivo do ponto de vista econômico, retomar o território, investir em tecnologia, investir nas suas próprias forças armadas, saber utilizar suas vantagens comparativas como energia, terra rara, trazer através das parcerias os Estados Unidos ou qualquer outra nação para produzir semicondutor com terra rara aqui, compartilhando tecnologia com a gente, para ser um parceiro forte que os outros não possam abdicar. E aí, com base nisso, se recolocar como potência, que é o que a gente propõe no Livro Amarelo. Primeiro uma potência regional na América do Sul, depois uma potência para o Sul global. Não, mas essas ideias que são corretas, elas são a médio e longo prazo, essa reestruturação do Brasil. E a curto prazo, o Donald Trump não vai ter paciência. Ele vai querer um posicionamento do Brasil. O Brasil vai negociar comigo agora terras raras? O Brasil vai apoiar ou não o conflito, que ele chama de conflito, que é guerra no Irã, né? Qual seria o seu posicionamento para agora? Porque aí seria mais um posicionamento diplomático. É bem verdade que o Brasil precisa se reestruturar para se posicionar no cenário internacional com força. Até aí, nós concordamos. Sim. Mas como atuar agora no meio desse confronto diplomático? Qual a posição que o Brasil deveria adotar nesse momento? As posições, as cartinhas do Lula são bem feitas, são corretas? Não, assim, uma das coisas que o Brasil definitivamente precisa parar de fazer é se comportar como o poodle da China no cenário internacional, que é o que ele está fazendo com o governo Lula. Boa parte do problema com os Estados Unidos são as posições subalternas que o Brasil desenvolve, tanto foi na questão do Irã, quanto na questão de Israel, antes na questão da Ucrânia. E se pintar mais algum conflito que seja do interesse, por exemplo, ou da China ou da Rússia, com o governo Lula, o Brasil vai se comportar de uma maneira que vai gerar incidentes diplomáticos dos Estados Unidos. Esse alinhamento automático com a China a gente não vai ter. Com certeza, o governo nosso não pode ter. Isso abre espaço para uma relação melhor com os próprios Estados Unidos da América. Essa relação, porém, não pode ser de sujeição, de submissão. Os Estados Unidos claramente estão interessados nas terras raras do Brasil, o Brasil tem essas reservas, só que em quais termos isso vai acontecer? Eu vi o Flávio Bolsonaro indo para lá falando, olha, nossas terras raras podem ser úteis para você. Mas como elas serão úteis para a gente? A indústria de semicondutor fica aqui ou fica lá? Haverá compartilhamento de tecnologia? Haverá sociedade com empresas brasileiras? Os Estados Unidos, eles falam muito assim, vocês têm que tirar a China da América do Sul. Tem?
Agora sim, a China compra todas as nossas Excelente. commodities. A China também está querendo investir em infraestrutura no Brasil. Os Estados Unidos querem botar dinheiro no Brasil? Ou a parceria deles é só no susto, é só no medo? A gente tem que se reposicionar no jogo. E a primeira coisa é sair desse alinhamento automático que tem na China, que aí permite que a gente volte a negociar no campo de batalha. Hoje nós estamos numa posição de alinhamento automático. E alinhamento automático submisso. E essa posição a gente tem que sair, definitivamente. Eu concordo que há uma inevitabilidade nas Américas em lidar com os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos acham que a região como um todo é uma reserva estratégica para eles. Dito isso, entendendo que eles querem ter um controle sobre essa reserva estratégica, nós somos a maior nação da América do Sul. E isso vai precisar ser respeitado e eles assim o respeitam. Como construir isso? Eu acho que passa por esse realinhamento internacional. Vai abrir o espaço de uma discussão que vai ser boa pra gente. A gente segue girando aqui os convidados com diversos Opa, assuntos, entrevistando caralho. hoje Renan Santos, que é o presidente do Missão e que deverá também disputar a presidência da República e que, se eleito, quer ter uma divisão ou rever o estado ou a cidade do Rio de Janeiro. Que história é essa que o senhor quer fazer com o Rio de Janeiro? Acho que é voltar com o velho estado da Guanabara, que foi extinto de maneira inclusive inconstitucional, mas trazer o conceito de uma cidade autônoma, né? Uma ideia. Peraí. Pimba! Certezinha mandou R$9. Renatão, é viável transformar auxílios renda mínima, algo parecido com o que foi feito na pandemia, que ajuda a gerar empregos? Transformar auxílios renda mínima? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, cara. O que foi feito na pandemia é o seguinte, as pessoas eram proibidas de trabalhar e para isso receberam um auxílio muito alto, né? O problema é que basicamente isso foi sendo mantido, né? E, enfim, não entendi o que você gostaria de mudar no programa social hoje. Para mim é muito simples. Aquele que recebe benefício, que está em idade ativa para trabalho, deve trabalhar. Simples. O que recusar uma oferta de trabalho perde o benefício. Isso é pra ontem, assim. Inclusive, o Renan falou isso muito do Maranhão, mas eu vi isso lá no Amapá, né? Eu fui pra Itaubal, cidade com 93% de Bolsa Família, né? As pessoas ali não estavam muito afim de trabalhar, elas estavam felizes com a situação atual, recebendo ali os 600, 700 reais e tocando a vida delas, né? Junta um auxílio no outro, às vezes pega um auxílio municipal, aí junta o pai, a mãe, enfim, vira uma família de dependentes do Estado, né? Então, enfim, isso precisa ser cortado, acabado, porque não é só a questão de orçamento, né? A questão de orçamento é até pouco, né? Mas é uma questão de cultura importante que precisa ser alterada. De cidade-estado, como existem, não estou inventando a roda, como existe na Argentina com Buenos Aires, como tem com Hong Kong, como tem com Pequim, como tem com Xangai, a idade de uma cidade que se auto-administra e que seus recursos ficam lá, com uma zona econômica especial voltado para a área de turismo, para a área de tecnologia e para a área de produção de conteúdos, seja cinemáticos, na parte de arte e festivais e espetáculos, que torna a vocação carioca em ser uma cidade que abre as portas do Brasil para o mundo, sendo funcional. Hoje a cidade do Rio de Janeiro, um dos grandes problemas dela é que ela é administrada por uma elite política da Baixada do interior, altamente corrupta, que não usa as potencialidades da cidade. O Brasil, em grande medida, é conhecido mundialmente por conta do Rio de Janeiro. Eu considero um erro. O Brasil é mais do que apenas o Rio de Janeiro. Mas o Brasil também é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma parte muito importante disso. Então, se tornar uma cidade como essa, uma cidade que daqui 20, 30 anos pode ter um status de uma Dubai, uma dessas cidades globais que recebem investidores internacionais, uma cidade que mistura entretenimento com segurança e com o bem viver, é uma cidade que o Rio de Janeiro tem potencial total de ser. E entregar essa autonomia para o Rio de Janeiro significa reconhecer esse status especial. Até porque o Rio, verdade seja dita, ele está num lento processo de decadência desde que deixou de ser capital. E esse lento processo de decadência é um processo muito triste. Você vai no Rio de Janeiro, você vê a potencialidade, o mundo vê isso, mas ela nunca se realiza. Eu acho que essa seria a forma de realizar essa potencialidade do Rio. André, por favor. O senhor comentou que popularidade foi feita para ser derretida, pensando em projetos que podem ser impopulares. O senhor, pensando nisso, apoiaria o fim da reeleição? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a reeleição foi... Somente no Executivo? No Legislativo não acho problemático. Agora, no Executivo, sim. Porque a demanda da gestão pública fica toda construída dentro de um calendário eleitoral. E você nunca consegue construir base, porque quem pode fazer parte da base política se torna seu adversário. E em 4 anos, essas ideias que o senhor disse, tanto internacional quanto no Rio de Janeiro, o senhor não conseguiria, então, executar? Em grande parte eu conseguiria, mas aí eu poderia fazer meu sucessor, que poderia tocar isso, até porque eu não tenho interesse nenhum em perpetuar no poder. Eu teria interesse em andar com essa agenda. Eu quero ser visto na história como um grande reformista. Uma pessoa que pegou o Brasil no Estado, apontou uma direção e tocou ela. E eu gastaria todo o meu capital político nisso. Todo. Sob essa perspectiva de reformista, na sua opinião, quem foi o presidente mais reformista do Brasil, se é que nós tivemos um presidente reformista até aqui? Eu poderia citar dois. Tanto o Kubitschek, que tinha uma imaginação de Brasil diferente, uma imaginação de desenvolvimento de nação para o Brasil, e o Fernando Henrique Cardoso. Ambos têm muitas falhas. O Kubitschek deixou uma crise econômica para os sucessores. O Fernando Henrique Cardoso era ainda um homem do tempo dele, no sentido de estar preso naquele consenso social-democrático e tal. Dito isso, foram presidentes que tentaram imaginar um Brasil diferente. E isso tem algum mérito, porque a maior parte dos outros presidentes não tentaram imaginar praticamente nada.
Então, eu cito os sucessores do Fernando Henrique Cardoso. Eu poderia até citar, assim, em termos de tentar fazer algo diferente, até o Collor tentou, mas depois foi apenas um vazio. O PT, até hoje, acho que esse governo do Lula, ele é o pior de todos os governos que o Lula fez, o PT parece que ficou tentando trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? Ele continuou com a agenda econômica do PSDB, quando o Lula entrou em 2003. Aí depois, não, mas não vou fazer muitas reformas não vou agestar muito, vou só, sei lá, vou dar um Bolsa Família aqui, vou aumentar a bancarização, vou endividar as pessoas, mete um ProUni e vê o que acontece. Na prática, eles não imaginaram um país diferente. E aí esse governo atual do Lula não tem absolutamente nada disso. Então, grandes presidentes que eu colocaria como referência, acho que especialmente o Kubitschek. Ele imaginou um Brasil para além do litoral e acho que isso tem um mérito muito grande. Que é o Brasil hoje que está dando certo, no Brasil do agro. Um Kubitschek hoje daria certo no Brasil de hoje? Ou foi algo muito década de 50, 60 mesmo? Havia um surto de otimismo naquela época, né? O Kubitschek, o presidente Bossa Nova, era um período, a gente vai lembrar que o Brasil estava ganhando Copas do Mundo aos montes, né? No período que o mundo gostava de futebol. A Bossa Nova era uma das músicas mais ouvidas do mundo. O Rio de Janeiro era a Dubai da época, o lugar que as pessoas iam visitar, estrelas de Hollywood iam pra lá. E aí ele transformou esse otimismo em imaginação de um país ainda maior. Acho que há um mérito claro nisso aí. Hoje o clima é contrário, hoje o clima é negativo. As pessoas chamam o Brasil dos nomes mais horríveis possíveis, as pessoas aceitaram que o Brasil é um favelão, e eu tô tentando fazer algo diferente, que é imaginar assim, gente, o Brasil pode ser muito melhor e a gente pode reeditar essa espécie de era de ouro que a gente chegou a ter no passado, em ser um país que vende cultura, um país que se gosta, um país que é orgulhoso da sua própria cultura e que não trata os seus vícios como qualidades, como a ideia de você ter o brasileiro ser o cachorro caramelo favelizado. Eu não quero aceitar isso. Aquele Brasil que se propunha grande na época do Juscelino tem que ser reimaginado agora. Talvez, né, o Juscelino se beneficiou do momento bom que havia na mente das pessoas. Eu quero fazer o contrário, eu quero pegar um momento ruim e transformar num momento bom, fazer as pessoas sonharem com essa glória novamente. O senhor fez uma cena. Putz. Aura mais ego. Bote do Renan Santos mandou R$15. Boa noite, Renatão. 15zão humilde para prestigiar a live. Muito obrigado, cara. Se todo mundo fizesse isso toda a live, seria bom, né? Tamo junto aí, bote do Renan Santos. Bicho come cu na rua mandou R$10. Que isso, cara. O Renato desce aqui na rua rapidão. Te catar, cara. Vou te catar. A gente falando de coisa séria aqui. O agronegócio, e também disse agora há pouco sobre esses auxílios e tem uma dependência, né, do Bolsa Família, que isso é ruim, que o senhor incentiva que tenha uma independência, que tenha uma renda, que não seja um auxílio. E o senhor cita o agronegócio. O agro que hoje reclama que o governo não tem tido um diálogo, está faltando incentivo, falta recurso. O senhor se eleito num cenário eleitoral, como vai ser a conversa, o diálogo com o senhor? O senhor defende incentivos para o agronegócio? O pequeno produtor no Brasil, ele está passando por um surto agora de recuperações judiciais. As condições internacionais não estão boas para a agricultura brasileira. A gente está vendo agora um cenário em que até fertilizante pode passar por um surto de escassez. Estão falando até em duplicar o preço dos fertilizantes. A gente vê um país que produz soja, milho aos montes, mas não tem silo suficiente para armazenar, ferrovia o suficiente para distribuir. Não tem escoamento. Não tem nem, assim, a capaz de escoamento brasileira é pífia. Passou agora o licenciamento ambiental, vamos ver se resolve alguma coisa, mas mesmo isso fica sendo brecado. A gente teve agora a invasão da Cargill com índios lá na região norte do Brasil, porque estão bravos com uma hidrovia. E agora a gente está vendo discussões sobre a ferrogrão, que é uma coisa que deveria estar funcionando há muito tempo. O fato de a gente não conseguir entregar o básico para o agro torna tudo absolutamente insano. O agro tem que ser uma mola propulsora do desenvolvimento, inclusive industrial, de várias regiões do Brasil. A boa parte da industrialização do Brasil aconteceu no começo do século XX, baseado no excesso de capital dos produtores de café, que acabou se escoando para outras áreas. Pois bem, hoje o produtor brasileiro ele tem que escoar essa produção dele em outras áreas que agreguem valor. Por exemplo, você tem milho, você pode ter biodiesel de milho, você pode ter agora biocombustível de cana, para além do etanol, né? Tô falando de biodiesel de cana também. Você tem investimentos em outras áreas, mesmo startups fundadas por filhos de agricultores, né? Ou capital que vira poupança, essa poupança se torna investida por outros setores da economia. Isso, para acontecer, precisa manter o agro estável e em crescimento. Para o agro ficar estável em crescimento, nós temos que entregar segurança jurídica, segurança na área de fertilizantes, ou seja, nós temos que ter uma indústria nacional de fertilizantes, usando o nosso potássio, usando o nosso fosfato, que hoje é proibido, é interditado por ONGs internacionais e por uma campanha de sabotagem, infraestrutura própria, energia barata e sistema de silos e armazenamentos. Se nós tivermos isso à disposição, o agro faz o trabalho dele sozinho, como já vem fazendo a duras penas há muito tempo. E só lembrando, muita gente fala, não, o agro brasileiro só cresce porque tem um financiamento especial. Quando comparado com o resto do mundo, o agro brasileiro é até subfinanciado, dado que é um agro altamente competitivo. Então, o que nós precisamos é terminar de entregar as ferramentas para o agro brasileiro e ele sabe disso. Ortúlio. Vamos mudar um pouquinho de assunto de novo, falar um pouco de segurança pública. Eu vejo nas suas propostas um certo radicalismo, vamos dizer assim, no sentido de aumentar a repressão policial, né, aquelas frases como eu vou matar se você não se render. Eu vejo também uma política de encarceramento maior, que de certa medida, hoje a gente vive um cenário de guerra, né? Acho que morre mais pessoa aqui se bobear do que no Irã. Então, na Ucrânia, com certeza. Então, a gente até entende esse radicalismo. Agora, para além disso, existe uma outra questão que é a preventiva, porque o Brasil não tem hoje um efetivo policial
principalmente pelos estados, para dar conta de toda essa criminalidade. E a gente sabe que a criminalidade graça, reina, ela germina quando o Estado não se faz presente. A gente vê várias operações ali no Rio de Janeiro, com repressão dura, a polícia sai de lá, o crime volta em pouco tempo. Por quê? Porque não há ocupação ali dos espaços, né? E aí entra num ponto, diz que tem um ditado alemão que fala que o diabo mora nos detalhes. Entra num ponto que é o seguinte: será que não é hora de reforçar mais as guardas municipais? Elas têm inteligência, têm câmeras, estão interligadas a serviços públicos, como hospitais, por exemplo, onde os bandidos chegam lá. Muitos municípios têm mais guarda municipal do que policial, tem mais equipamento, mais viatura. Se olhar aqui na Grande São Paulo, você vai ver que os municípios ao redor têm mais efetivo que a própria Polícia Militar. Então, para além das suas ideias que a gente conhece, eu quero que você fale um pouco sobre a municipalização ou não da segurança pública, se você concorda ou não com esse ponto. Eu primeiro vou chegar na premissa. Eu não acho que o meu discurso seja radical. Eu estou falando de implementar na parte, vamos dizer, de penas, né, em termos de direito penal, e também na lei de execução penal, coisas que países calmos e tranquilos de primeiro mundo fazem. E também vou concordar com você que é uma guerra, e nessa guerra a gente está perdendo. A municipalização, o uso das guardas civis, vamos falar, o uso de câmeras e sistemas, como a gente tem o Smart Sampa aqui em São Paulo, eu visitei uma versão dele em Pouso Alegre, sensacional, ajudam demais. Mas isso, se não for acompanhado paralelamente nas mudanças nas leis penais, nas leis de execução penal, com o Instituto de Progressão de Pena, maluquices, ou mesmo um juiz de garantia que dá uma canetada e não deixa o cara ser preso, faz com que o policial pegue o bandido vai, é detido e volta a cometer crime logo em seguida. Então, a mudança das leis penais, elas não são radicais. Elas são apenas a constatação de uma realidade, que hoje, mesmo quando a gente tem a tecnologia, a gente não tem um sistema de incentivo bacana que faça o bandido ter medo de ser preso. O bandido hoje, ele sequer tem medo de ser pego. Quanto mais de ficar muito tempo na cadeia. E quando chega na cadeia, ele ainda tem uma espécie de um seguro de vida, que é o seguro de ser um faccionado, em que ele está protegido lá dentro. Todas essas etapas da atividade econômica delituosa do bandido, elas têm que ser destruídas. É o que a gente está propondo. A gente tem que destruir a facção dele, tem que destruir o domínio que essa facção tem dentro do presídio, a gente tem que destruir as leis fáceis, que permitem que o cara faça um cálculo. Se eu for pego roubando o celular, não vai acontecer nada. Se eu usar um menor de idade, então, tá mais tranquilo. Toda essa lógica tem que ser desmontada. O uso do aparato municipal, óbvio que é muito bem-vindo, adoro a ideia, mas eu vou colocar uma pequena ressalva de ordem prática. A maior parte dos municípios no Brasil são pouco ou nada sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro. Eles acabam dependendo de cidades polos, que inclusive fazem esses sistemas de monitoramento, para poder garantir, vamos dizer, um funcionamento legal. E é assim que o Comando Vermelho atua. Ele vê cidades no Nordeste pequenas que não têm capacidade de ter uma estrutura municipal de segurança funcional, e eles simplesmente tomam essas cidades. A tomativa que o Comando Vermelho e outras facções fazem em cidades pequenas no Nordeste se baseia na incapacidade econômica dessas cidades se sustentarem. Por isso que a destruição da facção em si, do plano de expansão, é um plano que tem que vir do governo federal. Então, concordo, acho bacana, mas isso passa de uma leitura holística da coisa. Entendendo que em alguns lugares nem vai ter municípios capazes de se sustentar para tocar isso. E o senhor defende a prisão perpétua? Defendo a prisão perpétua. Eu defendo que a gente deva abrir discussão para pessoas que cometem crimes hediondos, até da pena de morte no Brasil, mesmo sendo cláusula pétrea. Entendo que eu não terei força, até aquelas batalhas que você sabe que você pode ganhar. Não acho que eu terei força até o final do meu primeiro mandato de alterar a Constituição de maneira tão profunda. Mas discussão sobre aumentos muito relevantes de pena tem que ser feita. Porque hoje um bandido se sente muito seguro cometer os crimes que ele comete. De forma geral, ou para algum líder de facção, líder de algum segmento, ou para todos que cometerem esses crimes? Um faccionado, um líder de uma facção, na minha visão, ele tem que ter prisão perpétua e nunca mais sair, porque ele é um perigo para a sociedade. Existe um perigo, claro, só da existência dele, do convívio social dele. Dito isso, um líder de uma facção criminosa no Brasil, ele é responsável de maneira extensiva por todos os crimes que são cometidos pela sua facção. Portanto, esse cara, na ficha dele, o que direto ou indiretamente não passou de pedidos de assassinato, assaltos a uma armada, roubos, estupros, ocupações territoriais. Então essa pessoa não pode ser reintegrada à sociedade, nem haver qualquer discussão sobre tentativa de recuperação. Esse cara é um inimigo do Estado brasileiro. A destruição dele, ela tem que ser celebrada. Então, as leis têm que refletir esse ânimo da população brasileira em vencer uma guerra contra esse cara. Tudo quer complementar? Só um complemento rápido. Eu, como o Acácio, sabemos que esse... O Ripa na Chulipa mandou 10. Acho que ele poderia deixar o cabelo um pouco menos arrumado, usar um fraldão igual o Milley. E depois disso, venham a Paranaguá. Paraná, aliás, é o litoral todo do Paraná. É o Nordeste dentro do Sul. O que significaria o Nordeste dentro do Sul? Pimba! Certizinha mandou R$9. A ideia é permitir contratação pelo mesmo valor da bolsa, por pequeno empresário de pessoas produtivas. Dadas algumas condições... Cara, eu não tô entendendo essa tua proposta. A ideia é permitir que as pessoas possam contratar outras pelo mesmo valor de uma bolsa, de um auxílio? Eu não tô entendendo, meu caro Certezinha. Esse tipo de proposta, quando mexe em cláusula pétrea, não pode ser feito nem por emenda constitucional. Sim. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor da pena de morte, mas eu digo que para isso é preciso refundar, é preciso de uma nova Constituição, é preciso de um processo revolucionário mais profundo para implementar essas ideias. Você está disposto a levar adiante uma ideia dessa envergadura, de reformular por inteiro, de nós temos uma nova Constituição? Porque muito das suas ideias vai passar inevitavelmente por isso. As ideias todas que eu trouxe aqui, tirando a parte da pena de morte, essa discussão que é importante, todas elas podem ser alteradas por PEC ou projeto de lei normal. Essa passa por uma reformulação da Constituição, tem um processo originário ali de uma Constituição nova. E eu acho que o Brasil vai precisar ter uma discussão sobre a nova Constituição
em algum momento, porque a Constituição atual, ela é impeditiva, ela é um impedimento para o crescimento do Brasil. É uma Constituição que foi construída num contexto diferente, que via um tipo de Brasil adaptado a um mundo diferente. Aquele mundo ao qual a Constituição foi construída caiu, ele não existe mais. O Brasil se tornou caro antes de ficar rico. E aí, hoje a gente não consegue encarar problemas óbvios. Por exemplo, para fazer qualquer reforma econômica no Brasil, você tem que ter uma PEC, uma alteração à Constituição. Qualquer tema é constitucionalizado. E aí você tem como consequência disso um STF hiperpoderoso, porque se tudo é matéria constitucional e o Tribunal Constitucional é STF, o STF manda em tudo. E aí, é verdade. Então, a gente vai precisar ter essa discussão. Falando em viabilidade, em execução do meu governo, eu não creio que eu vou conseguir fazer isso no primeiro mandato. Até porque eu tenho outras reformas como a administrativa que a gente falou aqui, que serão prioridade, que elas vão mudar a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, que é muito importante. Dito isso, um segundo mandato do Partido Missão, com certeza trataria essa discussão. Tem que botar essa discussão na mesa. A Constituição nossa hoje é um impeditivo para o nosso crescimento. André, por favor. Pré-candidato, mudando um pouquinho de assunto, voltando para a economia, o tema de empreendedorismo, o senhor citou que é empreendedor, né, empresário. Qual que é a agenda que o seu partido pretende mostrar para a população brasileira, para o empreendedor, para o trabalhador autônomo, para o empregador que o senhor citou em uma das suas falas? Hoje, quando você trabalha e produz, seja sendo um empreendedor, seja sendo um empreendedor individual, seja sendo um trabalhador, você é penalizado. O empreendedor é tratado como um bandido. A tributação é alta, a tributação é complicada, o dinheiro é caro, as regras são confusas. O empregado, ele tem a insegurança de saber se o emprego dele vai ou não vai existir. E o transporte que leva ele da casa até o trabalho é um transporte ruim. Ele também sabe que ele pode ser assaltado no meio do caminho. E a garantia de que o negócio que ele trabalha vai continuar existindo nos próximos anos é cada vez menor. Quando a gente coloca todas essas coisas na mesa, a gente vê que as pessoas que trabalham e produzem no Brasil estão inseguras, estão depressivas, estão, vamos dizer, com medo sobre o futuro. E esse medo, ele é percebido nas pesquisas. Pois bem, nós temos que ter uma agenda de competitividade que é uma agenda amiga de quem trabalha e produz. Então a agenda de competitividade já tem que facilitar contratações e demissões. Ela tem que vir acompanhada, vamos dizer, de uma agenda de investimentos em infraestrutura que reduza custos, que vão de energia a combustível, a infraestrutura de transporte, leis que reduzam burocratização. O licenciamento ambiental que passou já é um avanço bem grande, que vai ajudar a abertura de novos negócios também. Quando a gente coloca isso na mesa, com uma reforma fiscal que diminui o custo do dinheiro, aí eu falo em abaixar os impostos e falo em dinheiro mais barato e um medo, vamos dizer, menor na hora de você investir em um negócio novo. Isso gera um ambiente mais amigável para essa pessoa. Isso gera efeitos, vamos dizer, do ponto de vista econômico e também na vida das pessoas muito grande. Então, essa é a agenda que eu quero colocar. Uma agenda que facilita a contratação, facilita a demissão, facilita abrir empresa, facilita fechar uma empresa. Quando o senhor fala de facilitar a contratação, o senhor pensa numa nova reforma trabalhista, de mudar um pouquinho o regime CLT? Eu considero o regime... Veja só, o regime trabalhista brasileiro, que é o regime da CLT, ele é um regime ultrapassado. Não à toa, uma parte muito importante da população brasileira se tornou MEI, outra está na informalidade pura e simples e um pedaço está na CLT. As gerações mais novas já não querem nem o CLT. Elas querem essa flexibilização. E aí, quando a gente olha o mundo, os países que concorrem conosco, vou pegar do Vietnã, vou pegar a própria China, vou pegar a Índia, eles têm leis trabalhistas mais flexíveis do que as nossas. E o Brasil passou o bonde de a gente falar, quero me comparar com a França. Não, porque meus amigos, a gente não se compara com a França, a gente está perdendo para o Vietnã, a gente está perdendo para Botsuana. Então vamos ver o que esses outros países estão fazendo para a gente poder competir com eles no mercado global. Então nós precisamos flexibilizar a nossa legislação, facilitar as contratações das pessoas, deixar os empreendedores mais seguros e as pessoas que querem trabalhar, elas têm capacidade de fazer sua jornada de trabalho, negociar o tempo de trabalho dela de uma maneira mais, vamos dizer, mais plena. Hoje, o que supostamente a garante vira um peso. Inclusive até porque fica menos salário no bolso da pessoa hoje com a CLT no fim do dia. O senhor defende uma reserva de Bitcoin? O Carioca Louco mandou R$10. Renato, viu o vídeo do André Brandão sobre gasto de gasolina dos vereadores? Só se falar disso nas ruas. Tem vereadora chorando. Eu vi, cara. R$6.000, né, por mês de gasolina. Caramba, achei bastante bizarro isso. Bastante bizarro. Ainda mais que é uma vereadora, né? Não é nem uma deputada estadual, federal, né? Que pode ter um gasto maior ali de gasolina pra andar o estado. Era só na cidade. 6 mil. Pelo amor de Deus, velho. Também, como isso seria? Se ele alcançasse ali uma redução de valor? Isso aí tem nome, tá, pessoal? Isso aí é pra, né, desviar o recurso ali que é carimbado. Chegasse em 60%, como já aconteceu, como ficaria a economia? Como seria essa aplicação? Olha, o Bitcoin, quando você pega a curva dele de aumento, por mais que ele passe por oscilações, ele é como se fosse uma senoide em tendência de subida. Ele oscila no dia a dia, oscila no mês a mês, oscila no ano a ano, mas a tendência dele é sempre de subida e ele está virando uma reserva internacional estratégica. Ter Bitcoin como uma reserva de valor para uma nação moderna que entende o papel do Bitcoin no futuro é importante. Assim como tornar o Brasil um país, vamos dizer, amigável para investidores na área de cripto e para investidores na área de tech como um todo. Eu acho que, vamos dizer, isso é um aceno muito importante para que o capital humano de alta qualidade que existe ao redor do mundo veja no Brasil um lugar amigável para ele construir empresas. Porque isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. O Brasil tem um potencial num mundo cheio de nômades digitais, em que talentos vão ficar viajando de um país para o outro, em atrair essas pessoas para viver bem aqui e montar empresas de tecnologia. E ter a reserva de Bitcoin, não apenas como uma reserva de valor, que ao longo do tempo vai se valorizar, mas também como uma sinalização para esse universo, é um investimento que vale a pena. Ele vale a pena em todos os sentidos. E ainda tem outras discussões que a gente pode trazer também sobre o uso de blockchain dentro do serviço público, para validação, vamos dizer, de tarefas internas e também para controle e combate à corrupção, que é bem legal.
E a história da moeda sul-americana que eu vi nas obras do Partido Missão, ela ainda está de pé hoje? Ela se aplicaria hoje? Uma das ideias que a gente quer colocar é a ideia do real ser uma reserva de valor para transações dentro da América do Sul. Hoje a gente vê um questionamento do dólar como essa moeda única e ter o real acompanhado de um banco sediado no Brasil para investimentos em infraestrutura, isso seria uma ferramenta muito importante para a região para afirmar o Brasil como essa potência regional, na área de infraestrutura, pacificadora também em termos de segurança, mas também para ajudar a se beneficiar de um comércio regional que precisa aumentar. O Brasil é muito isolado dos demais países e é a maior potência da região. E isso, se a gente olhar em termos geopolíticos no longo prazo, faz muito sentido. Porque o Brasil se firmando como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30, 40 anos, ele vai ter sua região, que vai ser uma reserva estratégica de poder. E a região é a América do Sul. E os Estados Unidos terão que compreender isso. Isso vai fazer parte de um jogo. Então, sim, o Brasil tem que colocar isso no próprio horizonte. Não é para agora. Uma briga com o Trump. Mas ele vai estar morto quando isso acontecer. Ele nem vai existir mais. Que rendem muito, inclusive, ele vai estar morto. Internacionais, né? Vai demorar. Último giro aqui, reta final, alguns minutos. Acácio Miranda, por favor, antes da morte do Trump, por favor. O ótimo é inimigo do bom. São várias as reformas propostas por você. Olhando para todas elas, qual é a sua preferida? Qual é aquela que você diria, essa eu quero que seja a primeira a ser implementada, a mais primordial na sua visão? As duas que eu vou colocar, porque se a gente não fizer, não existe mais Brasil. Uma é uma reforma fiscal que eu vou passar na transição. A minha PEC da transição é a PEC do Kim Kataguiri. E a primeira, tão logo eu tome posse, é uma reforma nas leis penais, nas leis de execução penal e um enfrentamento muito claro ao crime organizado. Com implementação do falado que a gente discutiu aqui, jeito penal do inimigo. Essas são as duas coisas. Uma resolve as contas públicas e altera um clima de derrota que existe dentro da economia brasileira, e a outra devolve o território brasileiro e a liberdade de ir e vir para o brasileiro. Ou seja, eu volto a ter um país. Se eu passo essas duas coisas, eu volto a ter um país normal, coisa que a gente não tem. Depois de ter um país normal, todo o resto passa a ser, vamos colocar aqui, lucro. Né? Que aí eu posso discutir a agenda de competitividade, como a gente falou, uma agenda voltada para o agro, investimento de infraestrutura, desfavelização, pegar as regiões mais pobres do Brasil e torná-las autossuficientes, uma reforma do Pacto Federativo, a reforma administrativa que a gente falou, mas essas duas primeiras é o básico. Se a gente não faz isso, a gente não tem país. Última para fechar, mais uma. Pré-candidato, o senhor prefere enfrentar Lula ou Flávio no eventual segundo turno? Acho que é melhor pro Brasil o Lula já cair no primeiro turno e eu enfrentar o Flávio. Aí vai ser um prazer, porque ele não vai poder fugir dos debates no segundo turno. Aí vai ser muito legal. O senhor não estando no segundo turno, que o senhor apoiaria? Eu estaria no segundo turno. Não se entra numa batalha pensando em perder. Teve também em São Paulo o discurso do Pablo Marçal, que não haveria um segundo turno. Ele não conseguiu avançar e teve que apoiar algum nome no segundo turno. É que ele é um estelionatário. Repito a pergunta. Eu não vou me colocar na mesma posição de um Pablo Marçal. Eu entrei nessa batalha com apenas um... Ele ocupa essa posição? O quê? De um estelionatário? Sim, claramente. E se ele quiser, ele me processe. Não tenho nenhum problema em falar isso. Ele é um brincalhão, ele brincou com a esperança das pessoas e ganhou dinheiro com a esperança das pessoas. Eu acho isso vergonhoso, eu acho isso nojento. E às vezes as pessoas me comparam a ele só porque eu sou um outsider nas eleições. Eu não sou. Eu montei um partido político, trabalho de milhares de jovens que coletaram assinaturas ao redor do Brasil. Eu não tô aqui pra destruir o sistema. Eu tô aqui pra pegar o Brasil e transformar o Brasil num país sério e reformar o sistema. É por isso que eu não sou um destrutor. Eu não tô aqui um destruidor. Eu tô aqui pra reformar, pra fazer o Brasil virar um país sério. E nesse sentido, eu só vou trabalhar pra ir pro segundo turno. Eu não vou olhar pro lado, eu não vou querer saber, eu só vou trabalhar. Até porque meu partido tem só 4 meses. E eu já tô bem nas pesquisas. Pegar um gancho no Pablo Marçal e Partido Missão, ele fez uma aposta que se o partido fosse estruturado, ele daria uma determinada quantidade. A gente fez uma aposta com o Kim, né? Pagou essa aposta? R$500 mil não pagou, né? É por isso que quando eu falo estelionatário, eu não tô brincando, né? O cara nem pra cumprir as apostas que ele faz. Ele disse que a gente não montaria o partido. Diferente dele, a gente montou. Hoje ele tá contratado como funcionário do Partido União Brasil, pra fazer propaganda pros candidatos do União Brasil. Hoje, eu que ele duvidava, ou quem que ele duvidava, estamos liderando o nosso próprio partido político, participando da corrida não só presidencial, mas está... E que ele disse que ele não venderia a alma, né, pro União Brasil. Aparentemente compraram a alma dele. Dual em vários lugares. Última, Túlio, pra gente fechar. Eu estou deduzindo aqui que se houvesse um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, hipoteticamente, você votaria nulo de novo. Tô certo ou tô errado? E você aceitaria um apoio de Flávio Bolsonaro, se eventualmente você vencer Flávio Bolsonaro no primeiro turno? Um apoio para o segundo turno? Eu não entro numa batalha pensando em perder. Quando fui montar um partido político, todo mundo duvidou que eu consegui. E as pessoas falaram que o mais provável era eu simplesmente não ter o nosso partido montado. Também duvidaram quando a gente foi tocar o impeachment de Dilma Rousseff. E no impeachment do impeachment e na montagem do nosso partido, eu não olhei pro lado e eu falei, vou montar. Eu só trabalho com a hipótese de ter partido pronto e a Dilma derrubada. Eu vou trabalhar apenas para vencer a eleição. Então, não é que eu estou me evadindo dessa pergunta. É porque essa pergunta não existe na minha cabeça. Se eu simplesmente começar a pensar assim, eu já perdi. Então eu tenho que ir até o fim. Internamente tinha o nome do Kim, até por conta da idade, imagino que não foi escolhido. E o senhor é um nome que não tem tanta visibilidade, está começando agora, o senhor disse diversas vezes que está indo em rádios e emissoras para tentar viabilizar o nome do senhor. O senhor é um candidato de verdade ou é um experimento do Missão? Eu sou um experimento dos meus pais, né? Me colocaram no mundo, se vai dar certo ou não, a gente vai saber até o final da vida, mas eu sou uma liderança verdadeira do grupo político com o qual faço parte. Eu fundei o MBL, quando fundei,
um jovem, tinha 30 anos, e no processo de impeachment da Dilma eu liderei inclusive parlamentares, eu fui vice-presidente do comitê do impeachment, eu fundei uma revista de cultura e política no Brasil, fundei um aplicativo que é uma rede social própria, lidero um partido político e o maior movimento político do Brasil ao mesmo tempo, sou escritor, também sou compositor, sou uma pessoa capaz e isso me qualifica a ser, enquanto uma pessoa séria, capaz de grandes realizações, um líder político do Brasil. Então, eu vou até o final nas eleições e eu lidero uma massa de pessoas sensacional. Eu lidero hoje o que há de melhor no Brasil. Onde há capital humano de qualidade, onde há uma pessoa inteligente, há um apoiador da missão. E isso está se espalhando cada vez mais. Então, não há um experimento, apenas vamos à constatação de que o sonho de um Brasil diferente vai dar certo, a gente vai chegar lá. Uma conversa direto ao ponto com Renan Santos, o presidente do Missão, aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, presidente. Obrigado, eu que agradeço, maravilhosa conversa, uma honra estar sempre aqui com vocês. A honra é nossa, também agradeço aos nossos convidados de hoje, ao advogado e comentarista da Jovem Pan, o Túlio Nassam, também o nosso colega convidado, o André, da revista Exame, e o Acácio Miranda, também advogado e comentarista da Jovem Pan. E, acima de tudo, você. Outras edições. Ele fez de novo.